Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação de hoje, que vai ser uma semana, um dia bastante agitado aqui. Já tivemos uma entrevista de manhã que já está no canal, né, com o pré-candidato a deputado federal pelo PT, né, Alberto Machado, né? E agora, na parte da tarde, às 16 horas, nós vamos conversar aqui com o professor Marcos Rocha para falar um pouco aí de conjuntura nacional, conjuntura econômica, né, os problemas que o país está vivendo. Então, tudo bem, Marco? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que cada um estiver assistindo, escutando. Marco Antônio Rocha, sou professor do Instituto de Economia, pesquisador também do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia e economista pela UFRJ. Também fui coordenador do programa de economia, um dos coordenadores do programa de economia do candidato Guilherme Boulos em 2018 e em 2020. Acho que é isso. Maravilha, então, Marco. Marco, né, então, indo para a primeira pergunta, um dos problemas que o país está passando, né, é a que a gente está chamando aí da fila do osso, né? São trabalhadores que não têm condição de comprar um pedaço de carne e tem que, né, se humilhar para conseguir osso para poder se alimentar. Aí a gente precisa discutir, né, por que isso está ocorrendo, o que explica, né, o país ter chegado a esse ponto. O que explica é a degradação completa aí da economia brasileira, que a gente está presenciando aí já há algum tempo, quer dizer, vem do desmonte de uma série de mecanismos de proteção social, que começam lá entre 2015 e 2016. Isso se acelera no governo Temer e isso toma, vamos dizer assim, um ritmo catastrófico no governo Bolsonaro. Soma-se isso à pandemia, baixíssimo crescimento e alto desemprego, né, da posto de trabalho no Brasil, e se junta tudo a isso, né, uma inflação de alimentos que vem por uma série de motivos, né, puxado também pelo preço da energia, né, que acaba repercutindo também na formação de preços de alimentos. Isso tudo gera uma situação de alto desemprego, né, de queda do rendimento do trabalho, e uma inflação muito concentrada justamente naquilo que é consumido pela população de menor renda. A inflação só da cesta básica nos centros urbanos, no acumulado de 12 meses, deve chegar aí a algo em torno de 20% a 30%, dependendo da capital. E isso tudo criou uma situação de carestia para uma parcela muito, muito grande da população brasileira, não só que está passando fome diretamente, mas do que está entrando também no que a gente chama de risco de fome, né? Quer dizer, que são famílias que não sabem se vão possuir renda até o final do mês para o que é necessário para a alimentação da família. Quer dizer, elas precisam, ao longo do mês, de certa forma, obter maior renda, obter outras fontes de renda, para conseguir completar a sua alimentação durante o mês. Então, tudo isso está criando uma situação, né, que cria um fantasma antigo, que parecia superado aí durante os anos 2000, que é uma porcentagem muito grande da população brasileira nesse risco de fome. Quer dizer, isso é fruto do caos econômico que a gente está vivendo e desse desmonte desses mecanismos de proteção social mínimo que são necessários para minimamente a gente ter uma condição civilizada de existência. A atuação, nesse sentido, pode-se dizer também que a atuação desastrosa do governo Bolsonaro na gestão da pandemia colabora com esse aumento aí da fome? Colabora, mas assim, quer dizer, a pandemia foi um fator conjuntural, ela produziu impacto sobre a economia, mas o alto desemprego aí começa em 2015, né? A gente tem uma queda do rendimento do trabalho que já vem também, né, desse ano, do ano passado para esse ano. E a gente tem também todo um desmonte de regulação de proteção social que
também não é um fenômeno estritamente relacionado ao governo Bolsonaro, né? Nisso, ele possui uma agenda muito parecida com o que já foi o governo Temer, né? E a pandemia alcança, né? Chega na economia brasileira, no Brasil, no momento onde esses mecanismos de proteção social já tinham sido, de certa forma, desestruturados. Então, é justamente a pandemia mais, né, essa desestruturação desses mecanismos, né, a criação desse cenário de desemprego, que isso já vem já há algum tempo, já é anterior à pandemia, é anterior ao Bolsonaro, inclusive, que acaba agravando, né, todo esse cenário que a gente está vendo. Certo. Ainda, né, nessa parte aí da nossa conversa, eu escuto muito, né, dos bolsonaristas, né, que o problema da economia, né, da situação que está, é que todo mundo ficou em casa, né? Eu queria que você rebatesse esse argumento que, para mim, parece ser bastante furado. Não, a experiência internacional, né, o que ela ensinou para a gente em termos de como economicamente lidar com a pandemia, é que essa oposição não existe, né? Quer dizer, países que apresentaram uma melhor recuperação econômica, que estão apresentando uma melhor recuperação econômica, foram justamente países que conseguiram executar um lockdown bem sucedido, curto, né, mas com isolamento intenso, que possibilitou segurar a onda de contágio e retomar rapidamente as atividades econômicas. Se a gente lembrar da Europa em 2021, já em final de 2020, o que se sucedeu foram ondas de contágio, em que você teve período de isolamento social, que se seguiram a ondas de menor contágio, em que atividades econômicas foram, de certa forma, retomadas. A gente lembra, durante o verão europeu 2020, 2021, né, que houve uma retomada das atividades, as pessoas estavam viajando, por aí. Né? E isso possibilitou, na verdade, que os setores, principalmente os setores de serviço, não fossem tão desestruturados como aconteceu no Brasil. Então, se você olha essas economias, elas tiveram retrações do PIB, às vezes maior do que a brasileira, mas sem apresentar, né, em paralelo, uma taxa de desemprego muito alta. Né? Quer dizer, a taxa de desemprego se manteve baixa, relativamente baixa, apesar da retração do PIB ser um pouco mais elevada. Isso se deve ao quê? Primeiro, a uma série de pacotes de estímulos dessa economia, mas também períodos de isolamento mais curtos e lockdowns mais bem feitos. Né? Então, isso possibilitou, né, por um lado, né, termos sanitários lidar melhor com a pandemia, e também permitiu que a economia não fosse tão desestruturada pelas medidas de prevenção à própria pandemia. Então, a experiência internacional ela ensina para a gente justamente isso, né? Que não teve essa oposição. Né? Que você, de certa forma, ao proteger as pessoas, né, e evitar o contágio, você possibilitou também retomar mais rapidamente certos momentos de normalidade e, com isso, também você desestruturar menos sua economia. Oh, perfeito, Marco. Outra coisa que a gente precisa conversar aqui em relação à pandemia, a gente começou falando, né, da fila do osso, do aumento da fome, mas em contrapartida a gente precisa também entender o seguinte acontecimento, né, o aumento de bilionários, né, no país e os bancos lucrarem de forma criminosa. Como que explica isso, Marco, no seu entendimento? De forma muito simples. Uma boa parte das empresas e das pessoas precisaram de crédito para sobreviver nesse momento. O custo de crédito é altíssimo no Brasil e a atividade bancária, atividade financeira, é basicamente virtual já hoje em dia. Com isso, o setor foi muito pouco afetado do ponto de vista do seu funcionamento e, por outro lado, houve uma demanda crescente por serviços financeiros. Né? Com isso, o que aconteceu foi justamente que eles lucraram como eles nunca lucraram na vida. Né? Mas é um fato típico da economia capitalista. Né? A atividade financeira ela subsiste em qualquer situação, seja em guerra, seja em pandemia. Né? Então, a pandemia só comprovou um fato que é típico do funcionamento do nosso sistema econômico. Sim, o Marco, já que a gente está falando aí de economia capitalista, a gente sabe que o mundo ainda
o mundo passou por uma crise econômica, né, que se a gente pudesse colocar o pontapé inicial, né, foi em 2008. Né? A gente pode dizer que essa atual crise econômica que o mundo passa de diferentes formas é reflexo ainda daquela crise econômica de 2008 e o que faz, né, nós temos assim basicamente tanto tempo aí de crise, acho que 14 anos. Olha, é uma crise muito, né, específica desse tipo de crise que ocorre no capitalismo. São crises que sucedem com um tempo mais longo de duração. Né? É uma crise tipicamente estrutural, né? É uma crise que se somou não só uma grande crise financeira, mas um certo esgotamento do padrão de acumulação, da expansão do padrão de acumulação típico do tal pós-fordismo no capitalismo, né? E isso tudo releva também, né, um esgotamento do próprio ciclo também de disseminação tecnológica da terceira revolução industrial. Então, é todo um cenário, né, de esgotamento de uma série de, vamos dizer assim, de estruturas de longa duração de um determinado momento dentro do capitalismo. E tudo que a gente está vendo agora, de certa forma, são respostas a esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, o paradigma tecnológico está se movendo, né, dentro do universo capitalista, né? Está começando a se deslocar para o que a gente chama de indústria 4.0, isso com poderosos efeitos em termos de reestruturação das cadeias globais de valor. Né? De certa forma, isso, como eu disse, vai modelar uma estrutura produtiva diferente do que foi o que sucedeu ao Fordismo, né? O que a gente vai vir a partir daí. A gente tenta entender um pouco o que vai ser, mas vão ter características diferentes desse sistema que sucedeu ao Fordismo. E, para além disso, você precisa remodelar ou reorganizar, de certa forma, o padrão financeiro que vai dar suporte a isso. Esse é o movimento que o sistema capitalista está fazendo como um todo, que é um típico movimento de superação dessas crises estruturais, quando o sistema se move para tentar resolver suas contradições, jogando isso mais para frente. Então, é esse típico de movimento, quer dizer, que se segue a essa crise, que geralmente se apresenta quer dizer, tem seu fenômeno, a sua exibição, como uma queda crescente da taxa de lucro, né? Ela vai declinando aí, e é o que a gente está presenciando desde 2008, e o sistema começa a se reorganizar justamente para evitar essa tendência. Né? E o que a gente está vendo todo esse movimento estrutural do sistema na recomposição, né, de uma nova patamar da taxa de lucro e como é que isso vai ocorrer a partir da reorganização tanto financeira quanto produtiva do sistema. Ô Marco, frente a esse cenário econômico, dá para falar que um resgate do welfare states ou você acha que no atual padrão do capitalismo, né, isso está superado? Olha, eu acho muito difícil, assim, para falar a verdade. Primeiro porque uma das condições do welfare state eram cadeias produtivas nacionalmente muito mais integradas, né? O que permite que, por exemplo, a política fiscal tenha muito mais impacto dentro do circuito interno de renda, dentro do circuito nacionalizado de renda. Em economias altamente internacionalizadas, né, a execução de um welfare state é uma operação tanto mais complicada. Para além disso, né, a gente viu um padrão de indústria muito mais intensiva em mão de obra, muito mais intensiva em escalas domésticas, de reorganização do trabalho dentro do espaço nacional. Né? A gente está migrando para um padrão de indústria muito menos intensivo em trabalho, muito mais autônomo, muito mais automatizado, né? E isso vai necessitar criar-se políticas para reorganizar, né, realocar essa força de trabalho em outras áreas. Só que isso tem que ser feito, de certa forma, justamente, né, obtendo renda de um lado e colocando renda em outra ponta para você balancear isso dentro de uma perspectiva keynesiana aí do welfare state. O problema é justamente esse circuito da renda, né? Ele não ocorre mais de forma tão nacionalizada quanto ele ocorria no Fordismo. Então, a operacionalidade disso, né, e essas políticas de sustentação do pleno emprego, elas se tornam cada vez mais custosas e mais difíceis de executar, justamente pelo padrão de produção que subsidia isso.
E você falou da questão das indústrias, desde o ano passado a gente tá acompanhando um abandono de algumas indústrias. Tem aqui a Ford de Taubaté, fora do país. Isso explicaria, né, esse abandono das indústrias? Olha, é uma série de motivos que têm feito as indústrias saírem do Brasil, né? Algumas delas estão relacionadas justamente. No caso da Ford, tem uma relação muito forte com as próprias movimentações que têm ocorrido dentro da indústria automotiva, né? Essas grandes marcas elas estão se organizando para mercados mais interessantes. O mercado brasileiro não é dos mais interessantes nesse momento, mas, para além disso, a Ford está focando em áreas muito específicas de negócio, em que não só a economia brasileira, mas a economia emergente deixam de ser um foco principal da Ford. Mas, em outros casos, isso está muito relacionado ao que vem acontecendo na economia brasileira, né? É um mercado doméstico em declínio, né, em retração, é uma economia coberta de incertezas sobre o que vai acontecer com ela, qual será o próximo padrão de crescimento econômico, ou se esse crescimento econômico virá. Então, tudo isso torna muito pouco atrativa a economia brasileira para o investimento das multinacionais, né? E, para além disso, o próprio esvaziamento da indústria nacional cria um mercado que é pouco, vamos dizer assim, questionado por empresas domésticas, né? Tem pouca competição feita dentro desse mercado brasileiro por empresas domésticas, por empresas brasileiras. Isso tudo torna esse mercado fácil de ser atendido por exportações, né? A Ford não precisa produzir aqui para vender no mercado brasileiro. Ela pode exportar a partir de outras unidades produtivas para o mercado brasileiro. Se não tem outras empresas domésticas competindo aqui com ela, né? Um gel da vida, alguma coisa assim, ela também se sente muito mais à vontade de fazer isso. Isso pesou, por exemplo, no cálculo dela, porque ela sair do Brasil e manter a produção, por exemplo, na Rússia, ou manter a produção, por exemplo, na Índia. Então, também está relacionado ao que acontece com a estrutura produtiva brasileira. Certo. Agora, saindo um pouco aí dessa questão da economia e indo para essa questão da política. E aí a gente faz uma pergunta mais ampla, né? Como que você está enxergando esse cenário de 2022, eleições, né? O que dá para esperar? Bem, eu acho que o que se pode esperar é o cenário que já está ficando meio que evidente, né? Quer dizer, vai ser uma eleição de altíssima polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu não acho muito provável que o Lula vai ganhar no primeiro turno, né? Eu acho que o Bolsonaro chega inteiro na eleição por um motivo muito simples. Primeiro, ele ganhou a capacidade discricionária, né, de jogar recursos aí para o Centrão e com efeito sobre a economia brasileira, algo em torno de 90 ou 100 bi, o que vai causar um certo impacto, apesar das projeções de crescimento serem muito baixas. Mas se ele conseguir direcionar bem esses recursos, direcionar bem no sentido de atender clientelas muito específicas que sustentem a base eleitoral dele. Mais o impacto do Auxílio Brasil e mais a forma como ele agita a política para uma base coesa em torno dele, né, e fiel, e ele sabe, né, agir como um agitador de torcida para essa base, ele chega com algo em torno de 20% aí para a eleição, facilmente. Com esse patamar de intenção de voto, ele inviabiliza qualquer possibilidade de terceira via. Então, ele chega como candidato da direita, né? E, do outro lado, o Lula deve concentrar os votos aí do bloco da esquerda. Então, com isso, ele cria um cenário que uma parte aí, vamos dizer assim, da burguesia brasileira, da nossa elite como um todo, vão ter que se decidir, se conversam, ou se conseguem criar uma frente mais ampla em torno do Lula, ou se vão dobrar a aposta e aderir novamente ao Bolsonaro. O problema é que, pela própria base do PT, fica difícil o Lula entregar a agenda completa da burguesia brasileira, incluindo, vamos dizer assim, os estratos da burguesia financeira, né?
exemplos muito simples. Dificilmente vai conseguir avançar muito por uma questão de base nos processos de privatização. Eu custo a crer que o Lula vai privatizar a Eletrobras ou a Petrobras, por exemplo. Talvez o Lula ameace a revogação da dependência do Banco Central e de uma outra série de portarias menores que passaram no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, a própria base que o Lula movimenta torna inviável fazer um acordo tão, vamos dizer assim, puro sangue como é feito em torno do bolsonarismo com a burguesia brasileira. O que, na minha opinião, vai gerar um fato de que uma parte significativa da burguesia vai continuar com o Bolsonaro, talvez inclusive o mercado financeiro. Então, o Bolsonaro para mim, chega inteiro na eleição de 22, e vai ser uma eleição polarizada, inclusive pelo que a gente já está vendo, em termos de movimentação de rede do próprio bolsonarismo. Eles criaram competência nisso, eles estão bem financiados em torno disso, e vai ser uma batalha, novamente, em torno do WhatsApp, fake news, etc., porque essa máquina deles continua ainda muito bem montada. Então, para isso define o cenário de 22 como uma disputa entre Lula e Bolsonaro, altamente polarizada, e, para mim, só será decidido no segundo turno. Acho bem provável que o Lula vença. Todas as pesquisas estão indicando isso. Daí em diante, aí é uma outra questão. Uma coisa que é discutida bastante, né, aí eu acho que até dentro da própria esquerda, é se o Bolsonaro entrega, né, o brinquedo dele de bombejado ou se ele vai, né, fazer alguma, digamos assim, entre aspas, manha para poder passar a faixa. O que você acha? Eu acho que ele não tem, hoje em dia, nem base, nem poder para isso. Eu acho que os primeiros passos para isso já está sendo feito. Na verdade, a conversa que está programada, que já está sendo feita entre Lula e os militares, porque eu sou vamos dizer assim, do bloco que acha que quem comanda esse governo, na verdade, os militares. Eles fazem muito jogo de cena, mas quem está por trás aí, na verdade, o brinquedo é o Bolsonaro, com algumas ligações que são feitas a partir dos filhos, com outros mecanismos, mas o que está andando por enquanto é que provavelmente os militares vão garantir aí, não se sabe a que preço, uma transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Acho difícil essa ameaça estar posta desse jeito, pelo menos a forma como a coisa está andando. Mas isso não torna isso não torna a disputa não tornará a disputa menos acirrada e menos, vamos dizer assim, selvagem do que ela será feita em 22. Eu não acho que será uma eleição tranquila, eu acho que será uma eleição bem pesada. Para mim, vai ser uma espécie de recall de 2018, só que agora com Lula. Mas o que a gente vai ver vai ser uma coisa muito parecida com 2018. Inclusive com a mídia jogando novamente editoriais do Estadão, essas coisas que a gente já está vendo surgir nesse momento. E como que explica, né, a candidatura do Lula, né, está em primeiro nas pesquisas? Olha, série de coisas. Uma memória em relação ao que foi o governo Lula, que não faz tanto tempo assim. Quer dizer, quem está agora algo em torno de 30 para 40 anos já era adolescente, já era jovem, então já guarda uma certa memória disso. O Lula ganhou muita intenção de voto, na população de baixa renda, sobretudo no Nordeste, o que mostra que quer dizer, que o lulismo continua muito vivo nas suas bases, as bases que se consolidaram durante seu governo. Então, tudo isso significa que o Lula ainda tem capital político, dentro da sua base, ainda é bem reconhecido, não existe memória sobre o seu governo. E nesse momento, o que as pesquisas também estão indicando é que se acalmou um pouco a ideia que a gente tinha em 2018,
que o importante era alguma coisa totalmente novo, um outsider do sistema, algo que fosse um voto diferente, que foi uma coisa que o Bolsonaro, de certa forma, vendeu na sua campanha. Por incrível que pareça, justamente sendo um deputado de tanto tempo e tão ligado ao baixo clero. Mas tudo isso criou quer dizer, foi muito bem sucedido em criar uma imagem de um outsider do sistema político, de alguém que era contra o sistema, que estava vindo de fora. Então, essa eleição também leva, de certa forma, uma frustração em relação a essa espécie de voto de protesto, voto no outsider, e uma tentativa de colocar alguma segurança. E nisso Lula ganhou pontos, né? Quer dizer, foi um governo que acabou com uma taxa de aprovação muito alta, acabou com bons indicadores sociais e econômicos, e isso está na lembrança da população, assim como está na lembrança de um cara apaziguador, de um cara que conseguiu dialogar com todos os estratos da sociedade brasileira. E esse é um pouco o clima, talvez, dessa eleição, e talvez seja justamente esse clima que garanta a vitória do Lula em 2022. E como que você enxerga uma provável aliança entre Lula e Geraldo Alckmin? Como que você vê isso? Olha, eu acho que é uma coisa, né, na verdade, muito motivada pela resolução de uma questão partidária em São Paulo, a necessidade do PT e do PSB, de certa forma, se conciliarem e resolverem suas disputas em São Paulo para fechar uma federação partidária e garantir a acomodação aí tanto seja da candidatura do Haddad, seja da candidatura do França, né? Com isso, reorganizar também, né, um possível terceiro candidato que seria também o governo do Estado, que seria o Geraldo Alckmin, né, trazendo ele para o PSB, né, garantindo ele como vice do Lula, tirando ele desse pleito e, de certa forma, garantindo federação, garantindo pelo menos a parte de São Paulo, a federação do PSB com o PT. A questão aí seria o que ficaria, seria a candidatura do França ou seria a candidatura do Haddad. A intenção do Lula, quer dizer, a preferência do Lula seria levar o Geraldo Alckmin para o PSD, né, e garantir o apoio também do PSD, o que parece bem pouco provável. Né? Mas repare, a movimentação em torno do Geraldo Alckmin é uma movimentação exclusivamente para resolver questões de aliança partidária. Seja a equacionar o imbróglio com o PSB em São Paulo, seja para garantir uma aproximação com o PSD já no primeiro turno. Em nenhum momento isso se coloca, quer dizer, essa aproximação com o Geraldo Alckmin, né, pelo menos eu não vejo nesse sentido, como uma questão relativa a você garantir a formação de uma frente ampla do ponto de vista nacional ou da interlocução com outros setores da sociedade brasileira. Veja, o eleitorado do Geraldo Alckmin é tipicamente o eleitorado do interior de São Paulo e da sua zona de influência. Né? Pega aí uma parte do Paraná, Goiás, Mato Grosso e o interior de São Paulo, que é o bolsão do antipetismo, basicamente. É um eleitorado extremamente conservador, né, e que se fez, né, cativo ao Geraldo Alckmin, também motivado muito pela sua oposição e suas críticas, que foram bem assertivas em relação ao PT durante o processo de impeachment da presidenta Dilma. O Geraldo Alckmin não é mais o Geraldo Alckmin do PSDB. Né? Ele não traz o partido PSDB junto com ele. Né? E todas as ligações que o PSDB tem com o interior de São Paulo, com a máquina política do interior de São Paulo e com parte da burguesia paulistana. Né? Então, o Geraldo Alckmin agrega muito pouco do ponto de vista eleitoral, agrega pouco em relação ao diálogo com outros setores da economia. Então, fica um pouco, vamos dizer assim, incerto qual é o papel do Geraldo Alckmin, além da resolução de questões meramente partidárias. Tudo bem, fazem parte da disputa política, mas são questões meramente partidárias. E, por outro lado, é um sinal horroroso. Né? É um cara vinculado à barbárie que foi Pinheirinho, é um cara ligado ao desmonte do sistema do serviço público de São Paulo, do sistema de ciência e tecnologia e da crise das universidades de São Paulo.
é um cara ligado à violência de opressão em relação aos movimentos de educação no Estado, e que agora ele é meio que ungido por uma propaganda do PT em relação a melhorar a imagem dele como possível vice do Lula. O que apaga, historicamente, o que foi o Geraldo Alckmin. O que é péssimo do ponto de vista da formação política da esquerda, e com outro problema, quer dizer, se toda essa questão da resolução do imbróglio em São Paulo não for solucionada, ele volta para ser candidato ao governo de São Paulo como primeiro colocado nas pesquisas e, de certa forma, ungido pelo Lula. E aí a gente tem um favorito para o governo do Estado novamente. Então, esse que é o problema. Sim. Outra questão que a gente... antes de perguntar isso, né? Você acha que mesmo com esse cenário, o pessoal, né, que você falou do Guilherme Boulos, deveria, né, apostar nessa frente em vez de lançar uma candidatura própria? Porque, né, pelo que eu entendi na discussão aqui, né, que o pessoal pretende obter o apoio do PT para lançar o Boulos, né, a governador, né? E até onde eu sei, o PT não está disposto a isso. O pessoal ainda mantém essa linha? Olha, a princípio, o que a gente está trabalhando é com a construção da candidatura do Guilherme Boulos para governador do Estado. Esse que é o horizonte de trabalho para esse ano. É óbvio que seria interessante a gente construir uma frente de esquerda ampla para São Paulo, mas aí a gente também tem que ver quais são os termos, quais são o conteúdo, né, programático dessa frente e quem que ela envolve. Mas, a princípio, o que está colocado é a construção da candidatura do Guilherme Boulos para o governo do Estado de São Paulo. Sim, a gente está falando aqui do Geraldo Alckmin, né? Conforme eu estava, inclusive, conversando com a outra pessoa que eu fiz a entrevista antes de você, Marco, né? A gente sabe do histórico do Alckmin e sabe, né, que o PT, né, a última vez que foi governo, teve o Temer como vice e deu no que deu. Né? Não corre o risco de acontecer a mesma coisa na sua avaliação? Olha, pode ser, mas eu até acho que o Temer é um cara com muito mais trânsito e bagagem dentro do legislativo brasileiro do que o Alckmin, né? Que é um político muito mais contido no espaço de São Paulo. Né? O Temer também é paulista, mas a questão é que o Temer tem muito tempo de casa, né? Vem de um partido grande, que é o PMDB, que cresceu, né? Que aglomerou muito, uma bancada muito grande nessa época aí de 2016. Então, as condições são bem diferentes, né? Geralmente a história não se repete, né? E acho que o problema maior do Alckmin não é nem tanto esse. O problema maior do Alckmin é justamente criar um problema, né? Recriar uma liderança conservadora, né? Historicamente conservadora, sempre foi conservadora ao longo de toda a sua carreira política, né? E alçar ela, talvez, como uma herdeira aí do lulismo, ou algum quadro envolvido nessa coisa nesse horizonte político que é o lulismo. Né? E aí a gente ficaria com o Geraldo Alckmin como um quadro disputando o espaço aí, né, num centro-direita, num centro-esquerda mais moderado, coisa que ele nunca fez da vida, né? Ele sempre foi um político muito conservador, né? E aí, ele além de ser um político conservador, ele era um político que perdeu o controle do partido dele, né, que estava tentando se recolocar em outro partido, né? Derreteu basicamente na eleição passada, né? Terminou, se não me engano, com 5% de voto, era quem tinha o maior fundo eleitoral, o maior tempo de televisão, etc. Né? Então, a pergunta que fica é para quê? Qual é a serventia, qual é a utilidade de ressuscitar a imagem do Geraldo Alckmin, ungir ele dessa forma, né? Quer dizer, tentar modelar nele uma imagem de uma espécie de democrata, de republicano, de social-democrata, né? Nesse momento, né? Para resolver, na verdade, uma questão pequena, que é uma questão partidária. Pequena não, fazem parte do jogo, né? Faz parte da dinâmica política,
mas tem que ser colocado que a coisa está sendo resolvida dessa forma, né? A intenção central da aproximação com Geraldo Alckmin é resolver problemas de regionalismo partidário. Sim, agora a gente fala aqui, né, da chamada terceira via, né? Pelo que até no final do ano passado, pelo que deu para perceber que a mídia, né, aposta muito nas fichas na candidatura do Sérgio Moro, né? Eu queria te perguntar o seguinte, né, se nesse período aí, você não acredita que possa ter uma reviravolta e o Moro vá para o segundo turno com o Lula em vez do Bolsonaro? Eu acho muito difícil, pelo que eu disse. Eu acho que o Bolsonaro, pelo que já está contratado da possibilidade de dispêndio de recursos econômicos durante esse ano, ele chega inteiro com a base dele, que é algo em torno de 15% a 20%. No momento de campanha de polarização, com a máquina de campanha funcionando, ele chega a 20 e poucos por cento facilmente. Por isso, ele viabiliza, né, a possibilidade de um outro candidato de direita no segundo turno. E acredito que com a forma como a estratégia provável de campanha dele vai se mover, e assim como de parte da terceira via, que deve ser no sentido de acirrar essa polarização, vai acabar criando um cenário em que o Bolsonaro é o provável candidato do segundo turno. E a mídia apoiaria ele no segundo turno, mesmo, né, depois da barbárie que foi? Olha, a questão central é qual vai ser o comportamento, não só da mídia, mas de uma parte significativa da burguesia brasileira, no momento em que se perceber que a terceira via não vai vingar. Eu acho que essa que é a questão. Quando chegar esse momento de perceber que, bem, Sérgio Moro não vai, Dória não vai, quem for surgindo aí não vai, que a disputa, o que está sendo colocado é uma disputa igual de 2018, só que agora com Lula, como é que esses estratos da sociedade vão se mover. Eu acho que bem provável que a mídia vai tentar, na verdade, flutuar por cima disso, vender a ideia de que são dois extremos até o final, e tentar vender uma certa imagem de neutralidade, o que é, no mínimo, bizarro, porque não tem como comparar. A gente está falando de um lado da civilidade, do outro lado a gente está falando de quase a barbárie. Mas essa naturalização do governo Bolsonaro que será feita pela mídia já é uma coisa terrível, assim, uma coisa que já diz muito a forma e a pauta e a régua que eles usam para medir o que é civilidade. O mesmo vai se colocar da burguesia brasileira, quer dizer, tanto da burguesia industrial quanto da burguesia financeira ou comercial, como é que eles vão se movendo em torno disso. Eu acho que ela não vem em bloco em apoio ao Lula. Eu acho que talvez uma parte grande do mercado financeiro ainda permaneça com o Bolsonaro. Eu acho que uma parte o agronegócio deve continuar com o Bolsonaro, não deve arredar pé daí. E uma parte da burguesia comercial provavelmente também. O setor industrial é que parece que está dando indício de que talvez apoie o Lula. Então, a gente deve chegar nesse quadro. E o que é triste, porque, como eu falei, de certa forma, é um quadro que vem de uma certa normalização do que é o bolsonarismo. Como se fosse, ok, a gente estivesse discutindo posições políticas e não, sabe, o mínimo de institucionalidade e civilidade, e do outro lado, fascismo. Mas é um pouco o que vai se colocar aí na eleição de 2022. Ô Marco, primeiramente, você acredita que da possibilidade do Bolsonaro, né, ser derrubado e com isso não participar das eleições? Porque o que eu vejo, né, inclusive falei também na outra entrevista, que na verdade o Bolsonaro deveria ser derrubado, né, para ontem, né, depois de tanta barbárie que ainda está acontecendo aqui no Brasil. Né, e é um absurdo um cara desse participar de um processo eleitoral novamente. Então, você acredita que está dessa possibilidade? Se sim, por quê? Se não, por quê?
Eu acho difícil ele ser derrubado, acho bem difícil. Primeiro, por conta de uma espécie de falta de tempo hábil para isso, né? Imagina o seguinte: a partir de, provavelmente, de junho, a agenda das eleições vai consumir tudo, não só as eleições do executivo, mas o que é mais importante nesse caso é a agenda da eleição do legislativo. Então, a partir de junho, Brasília basicamente não existe mais, porque todo mundo vai estar na sua agenda eleitoral, nas suas localidades, né? O que torna esse ano político, vamos dizer, em termos de resolução dentro do legislativo, muito curto. Ele vai até junho, mais ou menos, mais tardar até agosto, dependendo do que está acontecendo, mas daí em diante vai estar todo mundo por conta da agenda eleitoral. Então, isso já deixaria algo em torno de 3 meses, 4 meses, para se acelerar um processo aí de impeachment. Depois, a popularidade dele parece que parou de cair. Aí já é o Auxílio Brasil, né? E, novamente, a partir de 2022, uma série de recursos que ele deve colocar, sobretudo aí no Nordeste, para garantir pelo menos um piso de rejeição dele lá nos colégios eleitorais do estado nordestino. Então, tudo isso vai segurar essa queda da popularidade dele, né, no momento onde a gente tem um ano politicamente muito curto. Então, acho muito difícil, né, institucionalmente, que se consiga derrubar ele aí durante 2022. Como eu disse, provavelmente ele chega inteiro e agitando a sua base, né, forçando uma polarização aí contra o PT, justamente para se promover em torno de ser o único candidato viável com alguma chance de vencer o Lula no segundo turno. E com isso ele leva o voto da direita, né? Pelo menos da direita mais antipetista. E aonde que nós erramos nessa luta nossa pelo fora Bolsonaro, né? Porque passou-se 4 anos aí da eleição do cara e até agora, né, mesmo depois de toda a barbárie que foi essa gestão dele, né, durante a pandemia, nós não conseguimos derrubar o Bolsonaro. O que precisou ser feito que a esquerda não fez? Não é. Eu acho que foram muitas coisas, né? Nenhum fenômeno complexo a gente explica por poucas relações, né? Vamos começar. Primeiro, uma certa competência nele, da estrutura e no entorno dele, né? Seja lá como foi feita, qual forma de financiamento, qual tipo de assessoria, mas de montar uma estrutura de comunicação de rede, né? Para além da mídia tradicional, em que ele controla a narrativa e que fala diretamente com o eleitorado dele, né? Isso se acoplou, de certa forma, a algumas redes também existentes aí relacionadas, sobretudo, às religiões neopentecostais, né? E ele conseguiu estabelecer um diálogo com esse público, mais um diálogo com a rede dele, né? E mais um certo, vamos dizer assim, militarismo que percorria a sociedade brasileira, uma parte da sociedade brasileira, e que ele também vendeu muito bem nessa rede dele, né? Que garantiu, né, um certo eleitorado cativo, né? Como eu falei, a despeito do que acontece, né, ele consegue se manter aí algo em torno de 15% de um eleitorado cativo, que ele fala diretamente, e que ele se apresenta como representante direto dos interesses, né? O caso típico é do agronegócio, né? O caso típico por exemplo, de uma série de setores da sociedade brasileira que lidam com processos de acumulação primitiva, garimpo, grileiros, etc., madeireiros, que estão ativamente agindo nesse processo de acumulação primitiva. Ele é um porta-voz, né? Assim como numa parcela do mercado financeiro, também ele se tornou porta-voz a partir da figura do Guedes. Então, tudo isso garantiu para ele uma margem de eleitorado que habilitou ele para a disputa. E aí soma-se uma tentativa generalizada dos estratos da burguesia brasileira de criminalizar, né, o partido hegemônico da esquerda no momento, né, o que desarticulou a esquerda e não garantiu, na verdade, a ascensão da direita, que era o que a direita tradicional brasileira, que era o que ela esperava naquele momento, porque a direita tradicional brasileira também não percebeu essa criação dessa estrutura no entorno do bolsonarismo,
e achou que se ia conseguir surfar nessa onda do antipetismo. E acabou que, no meio disso tudo, o que se criou foi esse monstro, né? Mas ele não é uma criação apenas dos erros da esquerda, né? Ele é criação também de uma certa estrutura, né, em torno da extrema-direita, que se tornou internacionalizada, né, que assessora ativamente os seus pares políticos mundo afora, né, e que está mostrando muita competência em se articular com certos estratos das sociedades, né, em que ela se raiza, como é o caso brasileiro, e com isso garantir uma certa permanência no poder, né? Quer dizer, o Bolsonaro pode até não garantir a vitória, mas essa estrutura da extrema-direita, ninguém sabe direito o que vai acontecer com ela no Brasil, né? Ela vai continuar aí enquanto estrutura, e eu acho que isso que é um motivo de preocupação central aí para a gente. E como combater essa estrutura e para derrotar ela, ou pelo menos neutralizar o poder que ela tem? Olha, não é simples. Primeiro, porque que acontece? Ela conta com uma certa conivência da burguesia, sobretudo em momentos de crise, né, de crise política. Ela não deixa de ser o tal partido da ordem, e com isso, como eu comentei agora há pouco, por exemplo, é constantemente naturalizado, normalizada a oposição entre o bolsonarismo e o PT. Você está falando de um partido que é um partido republicano, de centro-esquerda, e do outro lado você está considerando como se fosse uma oposição, um antípoda dele, o fascismo. Então, esse já é um exemplo da dificuldade da gente conseguir vencer isso, já que uma parte significativa da mídia tradicional, da burguesia tradicional brasileira, vem de uma certa normalização dessa disputa, né? Como se ela pudesse ficar aí, como ela conta com uma certa benevolência disso, né? Para além disso, ela conta com financiamento, tanto internacional, de certas fontes, quanto de parte da burguesia brasileira, né? Montar uma estrutura de rede de disparos, como é do bolsonarismo, de comunicação em massa de rede, né, em escala industrial, não é barato, né? E esse é um outro ponto da história que tem que ser contado, quer dizer, de onde está vindo esse dinheiro, de onde está vindo essa assessoria técnica para ele montar esse tipo de coisa, né? E, para além disso, ele conta com uma certa simpatia das forças de segurança, que torna o cenário ainda mais complicado, né? Então, vencer essa coisa, aonde ela foi se enraizando, tem se mostrado uma tarefa muito, muito difícil para a esquerda. O que precisa? Fortalecer o trabalho de base, como sempre, né? Garantir, de certa forma, né, novas estruturas de rede, a criação de novas estruturas de mídia, de comunicação em massa, de formação, etc., né? E, né, tentar, de toda forma, estabelecer e crescer isso, aumentar o volume, aumentar o barulho, aumentar a penetração desses mecanismos de disputa que a esquerda pode criar. Mas a gente tem que entender que isso não é feito de uma forma mambembe. Não é, não, porque eles fizeram, a gente pode fazer, a gente deu mole, sabe? É uma coisa feita com competência, em escala industrial, feita com muito financiamento, e feito com uma benevolência da ordem, né? Quer dizer, tanto das forças de segurança quanto da institucionalidade burguesa. Olha, ok, a gente, como sempre, a gente permite um certo crescimento do fascismo em momentos de crescimento da esquerda. Então, não é simples assim. Não é uma tarefa bem complicada que se coloca para a esquerda nesse momento. E agora voltando aí para o, né, pro começo aí do nosso bate-papo, pegando algumas questões ainda, né, da parte da economia, assim, no seu entendimento, qual que seria o programa correto, né, o programa adequado, né, se pode se dizer assim, né, para responder, né, a atual crise econômica que o país está vivendo hoje? Olha, para responder isso de forma bem rápida, a gente tem que entender que hoje o que pauta a concorrência internacional, né, e a forma de inserção soberana dentro do sistema internacional é a China. Quer dizer, para competir hoje em dia no sistema capitalista, você tem que se organizar de forma a responder vamos dizer assim, fugiu a palavra, ao desafio colocado pela economia chinesa.
Por que acontece? Desenvolvimento requer, de certa forma, uma movimentação na divisão internacional do trabalho. Então, você precisa sair de uma posição hierarquicamente inferior na divisão internacional de trabalho e ir subindo nela, se você quer minimamente garantir melhores condições materiais e que seja possível disseminar essas melhores condições materiais para o todo da sua sociedade. Só que acontece que o sistema capitalista, nesse momento, pelo menos as suas grandes potências, vamos dizer, Estados Unidos e Europa, estão se movimentando ou tentando se modelar, se organizar para enfrentar a China. Isso significa a expansão dos gastos, significativa dos gastos de ciência e tecnologia, uma remodelação do seu sistema produtivo e a retomada de políticas industriais de grande porte. Quer dizer, o sistema todo está se movendo para responder ao desafio chinês, ou pelo menos se organizando em torno disso. Se vai conseguir ou não, é uma outra parte do debate. Então, o que o Brasil precisa fazer nesse momento é entender que o desafio que está posto é esse. Se não dançar conforme a música, vai continuar exportando minério de soja, ótimo, minério de ferro e soja, e boi. Sabe? Um processo de reindustrialização, né, para ser levado a sério, em termos de debate, ele tem que partir desse pressuposto. Qual o modelo de reindustrialização? Nesse momento, ele tem que ser feito dentro do desafio que é colocado pela economia chinesa. Senão, ele vai ser a conta-gotas ele vai gerar uma boa experiência aqui, uma grande empresa ali, um aumento da exportação de um setor ali, mas ele não vai resolver o tamanho dos problemas que a gente tem e que serão agravados justamente por nessa nova fase que o sistema capitalista provavelmente vai entrar. Mas, Marco, eu tenho uma preocupação aí, né? Que se o Brasil tentar acompanhar, né, a economia chinesa, isso não resultaria, por exemplo, um aumento da própria precarização do trabalho, de demissões, né, como já vem ocorrendo? Em que sentido? Porque acontece o seguinte, o que aumenta emprego e que aumenta emprego de qualidade, né, é o aumento da produção, ligado à produção industrial, né, os serviços de maior capacitação e serviços tecnológicos ligados à indústria, e a possibilidade de aumento da produção justamente por uma indústria que está cada vez mais automatizada. Né? Então, não tem como você melhorar a estrutura ocupacional do Brasil sem aumentar a produção industrial e sem aumentar a diversificação industrial. Não tem como. Mas como fazer isso, né, se a gente tem uma burguesia que é historicamente dependente aos interesses imperialistas? Tem que fazer a despeito dela. Quer dizer, como já foi feito em outros momentos no Brasil. Você tem que garantir, né, suporte político, né, para o Estado garantir uma certa autonomia relativa, né, para conseguir impor, de certa forma, a uma parte da burguesia industrial os seus planos de desenvolvimento, né, garantindo que haverá algum tipo de remuneração para essa burguesia em relação a contrapartidas relativas ao desenvolvimento nacional. Mas esperar que vá vir da burguesia brasileira não vai vir. Ainda mais no momento onde a gente está tão escasso, onde há uma escassez tão grande até de lideranças dentro dessa burguesia industrial. A gente não está mais na década de 80, a gente tem uma burguesia industrial pequena, escassa de lideranças, e que provavelmente não tem nenhum horizonte histórico de promoção de desenvolvimento nacional. Mas a gente tem que construir, a partir, na verdade, da base dos trabalhadores, um projeto de desenvolvimento que faça com que a burguesia se adeque a ele, né? E como que você enxerga aí nesse processo de crise econômica a adoção de medidas como a taxação das grandes fortunas? Isso seria uma saída, né, para a crise econômica brasileira? Seria importante como uma forma de arrecadação, entendeu? Isso seria simbólico, mas não é a resolução dos problemas. É importante para abrir espaço fiscal, dado, né, essa estrutura fiscal muito, muito ruim, esse arcabouço de regulação fiscal que a gente tem no Brasil, que é muito ruim,
seria uma possibilidade, seria um ato simbólico. Mas, em termos de possibilidade da resolução da crise brasileira, a gente tem que pensar em termos de desenvolvimento das forças produtivas e melhora da posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. É a receita histórica de se fazer isso. Certo. Eu queria que você falou que, né, esteve aí por trás do programa econômico do Guilherme Boulos. Eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre isso, né? Porque e o que a gente e se isso pode ser uma saída, né, a âmbito, né, nacional. O de 2018. 2018 e também pode falar de 2020 também. O de 2020 é um programa municipal, né? Ele tem características muito mais voltadas às questões, né, do municipalismo, as questões municipais da cidade de São Paulo. Né? Em 2018, o programa, né, que a gente previa, primeiro era, né, a rediscussão desse regime fiscal que a gente vive no Brasil, desse conjunto de regulação fiscal que a gente tem no Brasil, que ele é muito ruim, ele é muito pouco afeito à resolução de crise e ele não está funcionando, de forma muito simples. Na verdade, ele gera uma crise fiscal permanente, né, por conta da própria forma como ele funciona. O outro ponto era, de certa forma, uma regulação melhor no mercado de câmbio, né, para evitar justamente essa montanha-russa, que é a taxa de câmbio no Brasil, que é se não me engano, continua sendo a taxa com maior volatilidade no mundo. E o outro ponto era um programa de desenvolvimento das forças produtivas, né, que procurasse adequar justamente o desenvolvimento dessas forças produtivas às necessidades que existem dentro da sociedade brasileira, né, transformando a solução dessas necessidades, dessas carências que existem dentro da sociedade brasileira, em vetores de intensificação tecnológica das atividades produtivas no Brasil, para a gente também conseguir, vamos dizer assim, ganhar concorrência, ganhar competitividade internacional em certos setores. Então, era uma coisa casada em termos da construção de novo arcabouço fiscal, né, uma maior regulamentação, né, do mercado de câmbio e um processo, quer dizer, um desenho de uma política de desenvolvimento das forças produtivas a partir de divisões tecnológicas construídas em torno das carências e das necessidades que existem materiais dentro da sociedade brasileira. Seria de forma bem rápida e bem resumida como é que a gente pensou em 2018, né, que tem que ser articulado um programa de governo. Isso continua de pé, isso continua sendo mais necessário do que nunca ir para a eleição de 2022. A forma como cada partido vai dialogar com isso aqui, eu não sei. Certo. Você citou aqui, né, que, né, nessa questão, né, que o Lula, por conta da base, né, petista, pode ter dificuldades para implementar alguns ajustes, né, implementar algumas privatizações. O que eu vejo, ô Marco, né, que 2002 não vai ser a mesma coisa que 2022, né, 2023. Eu queria saber o seguinte, se você concorda com isso ou se você acha que a gente pode ter um repeteco do que foi 2002, né, do jeito que você coloca. Como foi 2002? Não, eu acho que vai ser um horizonte muito, muito diferente. Para o começo, eu não sei se o Lula, por exemplo, ele faria a mesma aposta de começar com um superávit fiscal, né, com um apreço à ortodoxia econômica, justamente para dar uma sinalização para o mercado. Eu acho que ele não faria isso. Mas o que é mais importante é que de 2003 a 2007, pelo menos, a gente passou por um ciclo de crescimento internacional muito em cima dos preços de commodities, em que, em termos de período histórico para o Brasil, foi um período bem significativo. Né? A gente conseguiu reverter, né, assim, o comportamento dos nossos, que a gente chama na economia de nossos termos de troca, né, que é o preço do que a gente exporta sobre o preço daquilo que a gente importa. Quer dizer, o preço dos nossos exportados favoreceu muito a balança comercial brasileira e favoreceu muito o crescimento de certos setores. Isso possibilitou, na verdade, um horizonte internacional mais favorável para se implementar certas políticas
de combate à desigualdade, tanto diretas, quanto, por exemplo, política de salário mínimo, etc. Né? Então, tudo isso gerou um certo ciclo de crescimento e, mais do que isso, um certo ciclo em que era mais fácil acomodar certas pressões políticas, né? Justamente pelo que estava acontecendo na economia internacional. Eu acho difícil que isso vá se repetir nessa mesma intensidade. Eu acho que ele não vai pegar, talvez, um momento muito turbulento da economia internacional, mas, ao mesmo tempo, a recomposição, né, do comércio internacional pós-Covid e a forma de reorganização da concorrência capitalista no pós-Covid faça com que, se esse governo não ouse mais, o próximo governo Lula vai ser um governo muito modesto do ponto de vista dos indicadores e do seu desempenho, o que vai ser muito, muito ruim para a esquerda como um todo. Então, eu acho muito diferente o quadro do que a gente tem em termos de 2002. Existem algumas semelhanças, né? Por exemplo, de 2001 para 2002, você teve uma certa aproximação da burguesia industrial do governo, do governo, ainda não governo, mas do Partido dos Trabalhadores, né? Por conta da crise que vinha lá do final da década de 90 do governo FHC. Então, tem alguns pontos de semelhança, quer dizer, em termos de formação de um certo bloco político em torno do PT inicialmente, talvez ele consiga uma certa trégua, assim como se viu de 2002, né, quando o Lula ganhou a primeira eleição. Mas, do ponto de vista do cenário internacional, eu acho que vai ser um cenário bem diferente. Maravilha, então, Marco, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, gostei aí bastante das suas contribuições e passo a bola para você fazer as considerações finais. Tá difícil até de fazer considerações finais nesse 2022, né? É um ano que já começou aí a mil, né? A gente está vendo o que está acontecendo, toda disputa, né? Toda questão relativa ainda à onda de disseminação da Covid e de toda a incerteza aí que existe em torno da economia brasileira para esse ano. Eu acho que o recado que fica é isso, quer dizer, a primeira parte do problema que a gente tem que enfrentar pela frente é derrubar o Bolsonaro, né? Sabendo que isso não garante para a gente nem a derrubada do bolsonarismo, né? Ele continua sendo uma força política aí, né? E a partir daí começa-se uma outra batalha, que é a de puxar o futuro governo para uma agenda cada vez mais ousada e uma agenda que seja cada vez mais direcionada à resolução dos problemas brasileiros de crescimento econômico, de melhoria das condições materiais de vida da sociedade brasileira, e que seja um governo com cara da esquerda e com bom desempenho. Porque a pior coisa que a gente pode passar nesse momento é derrubar o bolsonarismo, né, no primeiro momento, e entregar um governo com baixo desempenho, né, um governo que frustre, mais uma vez, as intenções, as esperanças do povo brasileiro. E que aí a gente vai cair realmente num cenário bem sombrio. Então, acho que é isso aí, então, maravilha. Mais uma vez agradecendo ao Marco, agradecendo a você que nos acompanhou até neste momento. Aproveita e se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, comentem nessa entrevista, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco também, né? Siga a gente no Instagram e acompanhe o nosso blog do Mesa de Debates. Então, acho que por agora é isso, né? E até a próxima, pessoal. Fui.